já estamos novamente aqui para refletir na palavra do Senhor, trazer informações verdadeiras para a sua vida, né? Trazer as boas novas, que é a palavra de Deus. Nessa manhã nós vamos falar sobre desinformação, a famosa fake news que está alastrando o povo de Deus. O evangelho está sendo contaminado pelas os falsos profetas e as más informações que os mesmos propagam por aí. Nós sabemos que cada dia mais que os dias passam, mais próximo Jesus está vindo. Então nós temos que, o mais rápido possível, aprender de Jesus e pregar a sua palavra, falar da sua volta, do que ele tem feito por nós. A nossa leitura hoje está em Colossenses capítulo 2, versículos 4 ao versículo 10. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé de vocês tem em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Cristo é a plenitude. Nele nós não precisamos de mais nada. Já estamos completos. O versículo 8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Aqui nós paramos um pouquinho para pensar no que o texto diz, que nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor, buscando nela o fundamento, buscando nela a nossa esperança, a nossa confiança. Temos que ter cuidado para não ser iludidos por aqueles que querem nos enganar. Vivemos em um mundo sedento por informação, mas que rejeita a principal notícia, a que consta no versículo de destaque de hoje, que nós lemos agora há pouco, no início do programa, que diz em Marcos capítulo 1, versículo 15: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Agora você já parou um pouquinho para pensar que essa informação, ela é pouca divulgada, e mesmo quando é divulgada, as pessoas não dão mais atenção a ela? Talvez seja isso porque não é tão divulgada mais. Hoje, há muitas pessoas que buscam conhecer de Deus, mas não saber que Jesus está voltando, que precisam se arrepender dos seus pecados, que precisam mudar de vida. Pessoas que querem ouvir palavras bonitas, coisas que vão facilitar a sua vida e ter prazer. Palavras duras, não quero ouvir. Mas queira ou não você ouvir, Jesus está voltando. E se eu quero ter a minha vida eterna com Ele, eu preciso mudar de vida, preciso abandonar meus vícios e pecados. Tudo aquilo que desagrada a Deus, eu tenho que tirar da minha vida. E colocar o versículo em destaque que está aqui para mim hoje, que o tempo está chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia nas boas novas. Crer nas boas novas, meus amigos, é fazer o que elas dizem. Muitos até dizem, eu acredito, mas vivem longe da obediência, longe de cumprir aquilo que o Senhor fala para fazermos.
Em meio a tanta informação, as pessoas não sabem o que deveriam saber. Preocupam-se com muitas coisas e com o que os outros pensam a respeito delas, mas não se importam com o que Deus tudo vê. Se Ele está satisfeito com a minha vida ou não, se eu estou vivendo de acordo com a sua vontade ou não. Vivendo na insensatez, se convencem de que suas escolhas irracionais são as melhores decisões. O alerta que o texto de Colossenses nos traz é: tenham cuidado. Ter cuidado, meus amigos, é estar atento, é vigiar, é orar, é ler a palavra de Deus para buscar conhecimento nela e não ser enganado por falsos ensinos. Cuidado com os raciocínios enganosos e egoístas, com explicações que parecem muito boas, mas são falsas e malignas. Muitos são enganados por fundamentar a sua vida em tradições humanas, filosofias vãs, princípios deste mundo, e não de Deus e na sua palavra. Tenham cuidado para não agir pela própria sabedoria no lugar de buscar a vontade de Deus, nem buscar o seu conhecimento. Não se deixe enganar. Quando tiramos o foco desta sabedoria humana, que só pensa em comer, beber e se vestir, passamos a compreender que o tempo está chegando, Jesus está voltando. Percebemos que Jesus voltará, nos levará para junto dele, que em breve virá o tempo em que seu reino será soberano nos céus. Quando olharmos para o reino de Deus, mais do que para o reino deste mundo, nossa atitude é de arrependimento e não de autoafirmação. Quando passamos a colocar as coisas de Deus em nossas vidas como prioridade, como principais, a nossa vida toma um novo rumo, toma direção eterna. Nos fortalecemos espiritualmente ao ponto de estarmos prontos para falar a verdade às pessoas que precisam ouvir. A nossa motivação para nos levantar da cama todo dia é saber que estamos mais perto do Senhor. Você já parou um pouquinho para pensar sobre isso? Quando você se levanta pela manhã, a sua motivação é o quê? Trabalhar? Simplesmente pagar suas contas? Comprar o que você precisa? Se alimentar? E aí vai somente coisas materiais. Parou um pouquinho para pensar que você está envelhecendo e que Jesus está voltando, que precisamos mudar de vida, precisamos olhar para a nossa vida espiritual também. Ela tem que ser o topo dos nossos pensamentos. Ela tem que estar no topo das nossas reflexões, das nossas missões pela manhã. Quando levantarmos pela manhã, saber que eu preciso ser melhor do que eu fui ontem com o Senhor. Eu preciso me aproximar mais de Jesus. Eu preciso ser melhor com o meu próximo do que eu fui ontem. Se você não parar para pensar nessas coisas, você vai se tornar um cadáver ambulante que só pensa em comprar, pagar suas contas, comer, beber, dormir e esperar a morte chegar. Vamos despertar e vamos entender que estamos vivendo no tempo em que estamos comemorando a vinda e a morte e a ressurreição de Cristo. Isso deve impactar a minha vida ou não? Isso deve impactar a sua vida também ou não? Se muda a sua vida, você tem que mudar também os seus pensamentos, as suas atitudes. Ao levantar-se pela manhã, a sua motivação deve ser: hoje vou ajudar alguém a conhecer Jesus. As outras coisas são em segundo plano. A prioridade da minha vida é falar de Jesus, é fazer a sua vontade. E o resto depois são segundo plano. Sabemos que Jesus está ao nosso lado. Assim, em lugar de uma vida egoísta,
aprendemos a ser um instrumento nas mãos de Deus. Em lugar de seguir informações falsas, sentimos Deus trabalhando em nosso coração, trazendo verdadeira compreensão. A sabedoria de Deus nos enche de vida, coragem e amor. A informação certa para uma vida segura vem da palavra de Deus e é semeada diretamente em nossos corações. Mas há necessidade de que alguém pregue, de que alguém fale. E esse alguém pode ser eu ou você. Há que tenha alguém que fale a verdade, que traga informações verdadeiras, que divulgue as boas novas. Chega de desinformação. Vamos ler a palavra de Deus, vamos buscar conhecimento dela. Há um texto em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante que diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a boa obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu vou chamar a atenção para esses dois versículos 3 e versículo 4. Irmãos, isso é os nossos dias de hoje. Essas palavras foram faladas para Timóteo, mas veja, é os nossos dias de hoje, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Desperta, meus amigos. Não vá na onda da desinformação. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Vamos deixar a preguiça de lado e ler a palavra de Deus todos os dias, porque nela contém a informação correta, nela contém a verdade. E eu e você precisamos nos apegar à verdade se queremos entrar no reino dos céus. Temos hoje uma grande oportunidade de ser propagadores da verdade, das boas novas, ou sermos iludibriados pelos falsos mestres, pelas falsas doutrinas que estão sendo divulgadas por aí. O que cabe a mim e a você é despertar do sono que nós estamos vivendo e começar a falar a verdade. Deixar a desinformação de lado. Tem muitas pregações que são feitas por aí para benefício próprio daquele que está pregando e não para fortalecimento do reino dos céus. Busque conhecimento na palavra de Deus e, ao buscar esse conhecimento, divulgue-o para outras pessoas também conhecer a verdade, pois através da palavra de Deus é que nós descobrimos que somos pecadores, somos maus e estávamos destinados ao inferno, e através dessa palavra nós podemos crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo que veio a esse mundo, morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia para nos trazer o perdão dos nossos pecados e nos trazer de volta a reconciliação com o nosso bom e eterno Deus. Pai querido, mais uma vez estamos aqui nessa manhã para te agradecer. Nós só temos que agradecer porque o Senhor é um Deus de amor, tem misericórdia a todos nós a cada manhã, nos dando a oportunidade de mudarmos de vida, de nos arrepender. Senhor Deus, nos fortaleça, nos dando sabedoria para não sermos enganados pelo inimigo, pelas falsas informações que são divulgadas todos os dias pela internet, pelos meios de comunicação, por pessoas más com ensinos errados, que distorcem a tua palavra para o seu benefício próprio. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor, e nos ajuda a termos cada dia mais vontade de buscar conhecimento na tua palavra. Abençoe essa rádio, esse projeto,
para que continue divulgando o teu evangelho e ajudando pessoas a conhecer o teu Filho Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Sabemos que os tempos é difíceis, Pai, porque muitas pessoas têm saído pelo mundo todos os dias fazendo a obra do mal, de praticar a desinformação. Mande mais pessoas, mais trabalhadores para a tua seara, trabalhadores que vivam em espírito e em verdade, que tenham compromisso com o Senhor. Porque sabemos que cada dia que se passa vai ficando mais difícil a tua palavra ser pregada, a verdade ser divulgada. Nos ajude na nossa caminhada a não desistirmos e cada dia mais buscarmos a fazer aquilo que agrada o Senhor. Nós agradecemos por tudo e pedimos em nome de teu Filho amado Jesus. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Além. Ainda quero ir além, 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 ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Quando não houver palavras, quando não houver canções, quando não houver mover, ainda quero ir além. Os olhos do Senhor estão procurando aqui uma geração de jovens que não se conformaram com o presente século. Será que existe alguém aqui que quer ir além? Será que existe alguém aqui que quer mais de Deus? Quer ser santo? Dê um forte grito diante de